E se eu te dissesse que o pecado que você cometeu em um dia está te mantendo preso há anos, em uma prisão que Deus nunca planejou como perpétua para você? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Hoje eu quero compartilhar com você uma história que pode até ser a sua história ou a história de alguém muito próximo de você. Imagina comigo um homem de meia idade, casado, filhos, líder na igreja, gente boa. Pelo menos é assim que todo mundo o vê. Mas esse homem carrega um segredo. Anos atrás, em um momento de fraqueza, ele traiu a esposa. Não foi uma coisa planejada, foi uma sequência de escolhas pequenas. Uma conversa que passou do limite, um flerte que ele pensou assim, não vai dar em nada, uma oportunidade, um momento sozinho e pronto. Ele até rompeu depois. Nunca mais ele viu aquela outra pessoa. Mas dentro dele ficou algo pior do que o próprio erro. A sensação de ser um impostor. Ele ora, prega, aconselha, mas toda vez que fecha os olhos, vem uma voz dizendo assim: quem é você para falar de Deus? Se você sabe o que fez. Ele pensa em confessar para a esposa, pensa em abrir o jogo com alguém, mas o medo o consome. E na mente dele fica dizendo assim: ela vai me deixar, eu vou destruir minha família, vão me expulsar da igreja. E aí ele guarda aquilo para si. E a culpa vira uma prisão interna. Ele faz tudo certo por fora, mas por dentro se sente condenado. Um dia, ouvindo uma mensagem sobre Davi e seu pecado com Batseba, ele ouve algo que atravessa o peito dele. Deus já sabia de quem ele estava cuidando antes, durante e depois do pecado de Davi. A diferença não foi o pecado, foi o arrependimento verdadeiro. Pensa comigo, Davi tinha adulterado, planejado a morte de um homem inocente e mentido. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele não finge, não disfarça. Ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. E em vez de fugir de Deus, Davi corre para Deus. No Salmo 51, Davi clama assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aquele homem de meia idade, ouvindo isso, começa a tremer. Pela primeira vez ele entende: eu estou tentando proteger minha imagem, mas estou destruindo a minha alma. Sabe o que acontece quando a gente esconde o pecado? A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Naquela noite, ele tranca a porta do quarto, ajoelha e fala com Deus como ele nunca tinha falado antes. Deus, eu não aguento mais ser dois. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei feio, mas por misericórdia, não tira de mim a tua presença. Me perdoa, purifica meu coração, me mostra o que fazer daqui para frente. Ele chora, soluça, fica ali por muito tempo. Não é mágica, não é sentir um arrepio e pronto, mas pela primeira vez em anos ele se sente ouvido. Deus começa a conduzir esse homem, a buscar ajuda, a acertar contas, a reconstruir passo a passo com verdade. Talvez ele confesse, talvez reconstrua com a esposa,
talvez passe por um processo difícil. Mas uma coisa muda: ele não é mais prisioneiro do segredo. Irmãos, aqui está uma verdade que vai te libertar. O pecado te aprisiona mais quando é escondido do que quando é confessado. Deus não perdoa a imagem que você finge ter. Ele perdoa a verdade que você entrega. Se você está carregando um peso assim, deixa eu te dizer o que você precisa fazer. Primeiro, pare de negociar com a culpa como se fosse normal. A culpa não deveria ser sua companheira diária. Ela é um sinal de que algo precisa ser resolvido. Segundo, admita diante de Deus, com todas as palavras: eu pequei. Não minimizar, não justificar. Chamar o pecado pelo nome. Terceiro, confesse em oração. E se Deus direcionar você, busque acerto de contas com as pessoas também. Às vezes Deus nos leva a pedir perdão para as pessoas, a restaurar relacionamentos. Quarto, aceite que o caminho da verdade é mais doloroso no começo, mas muito mais leve a longo prazo. É melhor passar pela dor da verdade do que carregar o peso da mentira para sempre. Deixa eu te explicar por que isso é tão urgente, tão necessário. Porque a culpa te drena. Ela rouba sua energia, sua alegria, sua criatividade e até sua fé. Ela drena tudo que Deus quer fazer fluir em você. Porque sem purificação, você vive tentando compensar. Você serve demais, faz demais, tenta ser perfeito demais e isso te esgota. Você nunca descansa porque sempre acha que precisa pagar pelo que fez. E porque Deus não quer que você viva como réu em liberdade condicional, mas Ele quer que você viva como filho que foi perdoado e restaurado. Você não foi criado para viver com tornozeleira eletrônica espiritual. Você foi criado para viver em liberdade. Quando você abraça o perdão e a purificação de Deus, 3 coisas acontecem. A voz acusadora perde a força. Ela pode tentar voltar, mas você já tem uma resposta. Já foi pago, já foi confessado. O sangue de Jesus me purificou. A sua intimidade com Deus se aprofunda, porque não tem mais máscaras no relacionamento entre vocês. Você pode se aproximar de Deus sem fingir, sem esconder, sem medo. Seus relacionamentos podem até passar por tempestades, mas agora eles são baseados na verdade, não em uma atuação. E relacionamentos verdadeiros, mesmo que imperfeitos, são muito melhores do que relacionamentos falsos, que parecem perfeitos. A mentalidade que você precisa ter é essa: eu caí, eu pequei, mas em vez de usar o erro como desculpa para me destruir, eu vou usar esse lugar de queda como altar. Deus vai me levantar daqui melhor do que eu era antes. Você sabia que alguns dos maiores homens e mulheres de Deus na Bíblia tiveram quedas profundas? Olha só, Moisés matou um homem. Davi adulterou e cometeu homicídio. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu e matou cristãos. Mas Deus não descartou essas pessoas. Ele as restaurou. E não apenas restaurou, mas Ele as usou poderosamente depois da queda. Sabe por quê? Porque elas não ficaram na prisão da culpa. Elas correram para Deus, confessaram, se arrependeram verdadeiramente e permitiram que Deus as transformasse. Agora eu quero te convidar a fazer algo. Se você está carregando culpa, se você está vivendo nessa prisão invisível, eu quero te convidar a se aproximar de Deus agora mesmo. Não importa o que você tenha feito, não importa há quanto tempo, não importa quantas vezes você já prometeu que ia mudar e não mudou. Deus está esperando você com os braços abertos. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários agora mesmo. Nós vamos
orar por você, pela sua família. E se você está intercedendo por alguém que também precisa de libertação, de cura, coloque o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, Deus de misericórdia infinita, nós nos aproximamos do Senhor nesse momento, não baseados na nossa justiça, mas com base no sangue de Jesus. Te agradecemos porque Tu és o Deus que perdoa, que restaura e que transforma. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos tratas como os nossos pecados merecem. Obrigado porque a Tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigado porque quando nós confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós te pedimos perdão, meu Pai, por todos os pecados que cometemos. Perdão por aqueles pecados que lembramos e até por aqueles que nós já esquecemos, mas que ainda pesam na nossa consciência. Perdão por todas as vezes que escolhemos o caminho errado, que ferimos as pessoas, que desonramos o Teu nome. Eu oro, Pai, especialmente por aquelas pessoas que estão carregando culpa há anos, por aqueles que vivem como prisioneiros do passado, que não conseguem se perdoar, que não conseguem acreditar que o Senhor já os perdoou. Que o Teu Espírito Santo venha sobre eles agora, Senhor, e traga libertação. Que eles entendam que o sangue de Jesus é suficiente, que eles não precisam pagar eternamente por um erro que Jesus já pagou na cruz. Eu oro por todos aqueles que um dia cometeram adultério. Que o Senhor cure esse coração, restaure esse casamento e devolva a paz. Eu oro por aqueles que falharam como pais. Que o Senhor dê sabedoria para reconstruir os relacionamentos com seus filhos. Eu oro por todas as pessoas que já mentiram, roubaram, enganaram. Eu peço que o Senhor dê coragem para elas, para fazer a coisa certa daqui para frente. Eu oro por aqueles que estão com medo de confessar, medo das consequências. Dê a eles a coragem da verdade. Mostra a essa pessoa que o caminho da verdade, embora seja doloroso, é o único caminho para a liberdade verdadeira. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus, para que toda culpa seja removida agora, que toda acusação seja silenciada, todo sentimento de condenação seja quebrado, que esse Teu filho, essa Tua filha, seja livre para viver, para amar, para servir e glorificar o Teu nome. Dê a ela forças para vencer mais um dia, esperança para que ela recomece e fé para crer que o melhor ainda está por vir. Nós cremos pela fé na Tua palavra, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Reconhecemos, ó Deus, que dependemos totalmente do Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Redentor, o nosso Restaurador, a nossa rocha firme, a nossa esperança. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bênção você estar aqui, começando mais uma semana na presença de Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Presta atenção. Se você está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem chegou até você, é porque Deus não desistiu da sua vida. E essa nova semana é a prova viva disso. Nova semana, nova chance, nova oportunidade para você recomeçar. E eu sei que talvez o seu coração ainda esteja carregando coisas da semana passada. Talvez você esteja começando essa segunda-feira
com contas para pagar, com seu corpo cansado, com desânimo ou até com medo do que vem pela frente. Mas eu quero te dizer uma coisa que pode mudar completamente a sua perspectiva. Deus já está à frente de tudo o que você terá que enfrentar nessa semana. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Antes mesmo de você sair de casa, Ele já preparou o caminho. Antes mesmo do problema aparecer, Deus já sabe qual será a solução. Antes da sua lágrima cair, Deus já preparou o consolo. Por isso, você não precisa começar essa semana tentando controlar aquilo que só Deus pode resolver. Comece confiando, comece entregando, acreditando. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através do seu joinha, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. 1 Pedro capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Diz assim, olha: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o verso 8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se Deus cuida de você, por que continuar tentando segurar tudo sozinho? Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, tentando fingir que está tudo bem, mas lá no fundo você sabe que tem coisa demais que está tirando a sua paz. Mas hoje é o momento de entregar. Entregar essa dor, essa conta, esse medo, essa ansiedade. Entregar para Deus esse relacionamento que talvez esteja te sugando. Entregar esse cansaço que não passa. E entenda uma coisa: Deus não ignora quem entrega. Deus honra quem confia nele. Então, eu quero pedir que você, pela fé, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar. Amém? Escreva isso aqui como uma declaração de fé. Eu escolho confiar. E isso é muito mais do que uma frase, é uma decisão. Hoje é segunda-feira e talvez você já tenha acordado no seu limite. Tem peso que você não sabe mais nem de onde veio, mas você apenas sente. Tem cobrança que você nem ouviu ainda, mas que já está te deixando ansioso. Tem problema que você já decidiu adiar, porque sabe que não tem força para enfrentar hoje. Mas é agora que eu preciso te lembrar: quem anda com Deus não caminha por impulso, caminha por direção. E tem direção dele para você nessa semana. Amém? Você não foi chamado para começar mais uma segunda-feira só empurrando as coisas com a barriga. Então, levanta desse jeito mesmo que você está, mesmo com dúvida, com cansaço, com contas vencidas, mas levante com fé.
porque não é o seu sentimento que governa a sua vida, é a presença de Deus. Se o desânimo vier, você vai responder com fé. Se a má notícia vier, você vai enfrentar com oração. E se ninguém te apoiar, você vai se lembrar: quem me sustenta é o Senhor. Aleluia. Quem me sustenta é o Senhor. Não é a opinião dos outros. Não são as circunstâncias. Não são os ventos favoráveis. Quem te sustenta é o Senhor. Hoje, lá no outro canal, no Minuto Reflexão, eu falei sobre um assunto que serve perfeitamente para esse momento aqui. Você não é o que você sente. Depois você assiste lá o Minuto Reflexão de hoje. Eu oro, irmãos, para que você receba essa palavra no seu espírito e na sua mente. Você não é o que você sente. Você pode sim estar abatido, mas você continua sendo filho. Você pode estar cansado, mas você ainda é amado, amada. O que você sente agora não cancela o que Deus já declarou sobre você. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, o seguinte: o justo viverá pela fé. Amém? O justo vive pela fé, não por sentimentos, mas pela fé. E fé é quando você continua mesmo sem enxergar saída. É quando você ora mesmo estando em silêncio por dentro. Quem anda com Deus não vive por impulso, vive por direção. E Deus tem direção para essa semana que está começando. Não espere que tudo ao seu redor mude para que você reaja. Comece mudando a sua postura. Pare de correr atrás daquilo que te desgasta. Volte a buscar aquilo que te edifica. Quem busca a presença de Deus não vive vazio. Quem busca força em Deus não vive esgotado. Essa semana não depende do que acontece do lado de fora, mas depende de como você escolhe caminhar com Deus. Amém? Então, entregue a sua vida, as suas preocupações, os seus problemas, todos eles nas mãos de Deus. É por dentro que Deus vai te curar. É dentro de você que Ele está fortalecendo. É no seu interior que Ele está te sustentando. Todas as suas escolhas, as suas decisões, apresente-as a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, antes de agir de forma precipitada, fale com Deus. Dialogue com o Espírito Santo. Peça a Deus para colocar paz no seu coração diante de qualquer escolha, de qualquer atitude. Essa semana vai ser uma semana diferente. Eu creio que essa será uma semana abençoada para você. Você crê nisso? Então diga amém, eu creio. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, um filho, uma filha, o seu cônjuge, alguém que você conhece que esteja passando por um momento difícil, um momento de dor, de perda, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação ou alguma circunstância específica e você quiser colocar aqui nos comentários do vídeo, você pode colocar também. Eu vou interceder por você, pela sua vida, pela sua família. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, entregando ao Senhor tudo aquilo que tem pesado no nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado por nos sustentar até aqui. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa mania de tentar resolver tudo sozinho. Hoje nós escolhemos confiar em Ti.
Eu peço, meu Pai, que o Senhor fortaleça essa pessoa que começou a semana desanimada, sem direção. Sustenta aquele que está lutando com a mente, com o corpo, com as emoções. Traz provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, Senhor. Restaura casamentos. Cura aqueles que estão enfermos. Liberta aqueles que estão presos aos vícios. Queremos ser guiados pela Tua voz. Queremos caminhar, Pai, debaixo da Tua direção. Queremos lembrar que aquilo que sentimos não define quem nós somos. O que sentimos não tem o poder de cancelar aquilo que o Senhor já declarou a nosso respeito. A Tua palavra diz que o justo vive pela fé e é assim que nós queremos viver. Mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas, queremos confiar. Porque quem confia, entrega. Quem confia, descansa. E quem descansa no Senhor encontra forças que o mundo não pode dar. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra os vícios, as drogas, o álcool, os jogos de azar, a pornografia. Eu oro por aqueles que querem parar, mas não conseguem. Por essa pessoa que está cansada de cair e que quer se levantar de uma vez por todas. Quebra as correntes, Pai. Liberta, restaura. Coloca força onde hoje só há fraqueza. Coloca esperança onde hoje tem reinado o desespero. Eu quero interceder por cada nome que for deixado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que serão mencionadas aqui por seus parentes, amigos, irmãos em Cristo, filhos, filhas, sobrinhos, netos, esposas, maridos, que cada nome escrito aqui seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor vá ao encontro de cada situação, de cada lágrima, de cada clamor. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor atenda a cada pedido de oração mencionado aqui. E que ao final dessa semana, muitos testemunhos sejam contados. Porque nós cremos que o Senhor ainda opera. O Senhor ainda transforma. O Senhor cuida de cada detalhe. Aumenta a fé desse irmão e dessa irmã. Dá direção, dá paz, conceda descanso. Que essa seja uma semana marcada pela Tua presença. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra pela fé, meu irmão. Declare com convicção: eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Que Deus te conceda uma excelente semana. Amém? Conte com as minhas orações. Esteja junto aqui com a gente todos os dias pela manhã. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua mente, tudo que está ao seu redor. Eu quero começar essa mensagem orando por você. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar por essa pessoa que me ouve agora. Senhor, ela tem tentado tanto, esperado
por tanto tempo e às vezes ela sente que não vai aguentar mais. Espírito Santo de Deus, visita agora essa mente cansada, esse coração aflito, esse corpo que tem carregado pesos que ninguém vê. Dê a essa pessoa força, ânimo e direção. Ensina ela a confiar, mesmo quando ela não vê o resultado de forma imediata. A não desistir, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque eu creio que o Senhor já está agindo. Ensina, ó Pai, esse irmão e essa irmã a ter paciência, mas sem se acomodar, a esperar com fé, a se mover com sabedoria, a entender que os teus tempos não são os nossos, mas que eles são sempre perfeitos. Eu oro para que hoje o Senhor mostre a todos nós um sinal do teu cuidado. Que essa pessoa que foi alcançada por essa palavra sinta um alívio, que ela receba no seu coração uma resposta, uma confirmação de que ela não está sozinha, que o coração dela se encha de esperança e de paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma alegria muito grande poder falar com você aqui nessa manhã. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É ele que faz com que nós alcancemos milhares de vidas todos os dias. Então, dê o seu joinha aqui. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, as nossas séries. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos diariamente para a sua edificação. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. E os membros também têm uma playlist de vídeos exclusiva para eles. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim: que a esperança de vocês os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Irmãos, como é difícil ter paciência, não é mesmo? Às vezes, a discussão começa em casa. Uma palavra atravessada no café da manhã, uma cobrança que já veio carregada de mágoa e nos deixa totalmente desnorteados. Você só queria um dia em paz, mas de repente você está falando alto, tentando provar o seu ponto de vista, e quando você vê, a paz já foi embora. Muitas vezes a briga é com o seu cônjuge. Você tenta manter a calma, mas ele ou ela tocam num ponto sensível,
Ou você sente que não está sendo ouvido, que a sua opinião não é considerada, e aí você explode. E a paciência vai embora, junto com essa explosão. Tem também aquele momento em que o filho responde de forma incorreta, de forma desrespeitosa. Você só queria ensinar, orientar, mas você acaba sendo desrespeitado. E vem aquela mistura de raiva, de tristeza, de frustração. E aí você pensa, será que eu estou falhando como pai, como mãe? A paciência escorre pelas mãos. Às vezes, o que tira a paciência é o trânsito. Você já está atrasado, o sinal abre e o carro da frente não anda. Alguém buzina, o outro xinga, e você ali tentando respirar fundo, mas sentindo o coração acelerado, os pensamentos se embolando e uma vontade enorme de revidar. Só que você sabe que não vale a pena. Tem também o cliente que te destrata, o chefe que exige além do seu limite, o colega de trabalho que parece não fazer a parte dele e ainda quer cobrar a sua. É muito difícil, não é, irmãos? A verdade é que viver nesse mundo exige de nós uma paciência que parece sobre-humana. E às vezes a gente se cobra demais porque achamos que ter paciência é simplesmente não sentir raiva. Mas não é isso. Ter paciência é respirar fundo, mesmo quando tudo aperta. É escolher responder com sabedoria, mesmo quando o coração quer reagir com impulso. É lembrar que a calma não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. E se você ainda se descontrola, se ainda perde a paciência, calma. Deus está te ensinando, Ele está te moldando. Deus está trabalhando no seu coração todos os dias. E sabe o que mais? Só o fato de você estar aqui ouvindo isso já mostra que você quer uma mudança. E Deus honra aqueles que buscam por uma mudança. Provérbios 16, verso 32 diz assim: quem tem paciência é grande, mas quem controla as suas emoções é ainda maior. Quando a gente ouve isso, nós percebemos o quanto nós ainda precisamos melhorar, ainda precisamos crescer. Porque a paciência não é só sobre aguentar o outro, é sobre deixar Deus trabalhar dentro de nós. É saber esperar, não como quem cruza os braços, mas como quem dobra os joelhos. É entender que quando tudo dentro de você quer explodir, você pode escolher orar. Você pode fechar a porta do quarto e falar: Senhor, eu não quero agir por impulso, me dê sabedoria. Deus não ignora nossas orações, irmãos. Ele escuta quando você pede calma. Ele vê quando você segura aquela palavra dura que você queria soltar. Deus conhece o seu coração. E Ele honra cada pequena escolha que você faz para ser mais parecido com Jesus. Talvez você se ache impaciente demais, explosivo demais, sensível demais. Mas Deus não te deixou sozinho nessa luta. Ele te chamou para evoluir, para crescer. E crescer dói, mas é transformador. Olha só, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser sincero diante de Deus. Dizer para Ele: eu não estou conseguindo, Senhor, mas eu quero. Me ajuda.
porque é nesse lugar de verdade, de humildade, que o Espírito Santo entra e começa a mudar tudo por dentro. Quem ora com sinceridade, quem busca sabedoria em Deus, quem entrega os nervos, o orgulho, a irritação, recebe uma nova postura, uma nova mente, um novo coração. No final dessa palavra, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus te abençoe, para que os frutos do Espírito Santo estejam presentes na sua vida. E dentre essas características do fruto do Espírito está a paciência. Amém? Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa qual seja a situação que você estiver enfrentando. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: Senhor, me dê paciência. Escreva isso: Senhor, me dê paciência. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez tudo que você esteja vivendo agora seja um treinamento de Deus. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Não para te castigar, mas para te preparar. Porque Deus sabe o que Ele está construindo em você. E uma das maiores provas da maturidade espiritual é a paciência. Paciência para não responder com a mesma moeda. Paciência para continuar orando, mesmo sem ver o milagre ainda. Paciência para suportar quem ainda não entendeu o que você sente. Paciência para seguir firme, mesmo quando tudo dentro de você quer parar, quer desistir. Isso não é fraqueza, isso é força controlada, é domínio próprio, também é fruto do Espírito. E quanto mais perto de Deus você vive, mais isso se torna possível. Porque a paciência não vem de uma técnica mental, ela vem da presença de Deus habitando dentro de você. Então respire, entregue esse dia nas mãos de Deus. Fale com Deus sobre aquilo que tem tirado você do sério. Fale com sinceridade. Se você tiver que chorar, chore com Deus. Se estiver cansado, cansada, diga isso para Ele. Se você estiver se sentindo sozinho, fale com o Senhor. Porque o que falta em você, Deus tem de sobra. O que parece impossível de lidar, Deus consegue transformar. Ele está te ensinando, mesmo nos dias em que parece que nada está acontecendo. E quando você menos esperar, você vai olhar para trás e perceber o quanto você amadureceu, o quanto cresceu, o quanto se aproximou de Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se você se lembrar de alguma situação que tem tirado a sua paz, que tem perturbado o seu sono, que tem te provocado dor ou tristeza, coloque ela aqui diante do Senhor e vamos clamar a Ele juntos. Amém? Eu sei que Deus quer e vai agir na sua vida hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos agora por mais esse momento de fé, de reflexão, de confronto e de consolo na Tua presença. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que ouviu essa mensagem até aqui, por cada irmão e irmã que mesmo em meio às batalhas da vida tem buscado ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós.
mesmo quando nós desanimamos. Obrigado por ser esse Deus que ensina, que corrige com amor, que nos molda com paciência e graça. Perdoe os nossos pecados. Perdoe a nossa impaciência, a nossa pressa, o nosso orgulho. Perdoa quando falamos sem pensar, movidos pela raiva ou pela mágoa. Quando deixamos a carne falar mais alto do que o teu espírito. Nos abraça com o teu perdão, nos purifica com o teu amor e nos renova com a tua misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. Nós sabemos o quanto é difícil ser paciente. Sabemos como é difícil lidar com o outro, com os imprevistos, as demoras da vida. Mas nós queremos aprender, Pai. Queremos crescer. Queremos amadurecer. E reconhecemos, sem o Senhor nós não conseguimos. Nos ajuda, Deus. Ensina esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo a serem mais pacientes com aqueles que eles amam, a respirar fundo antes de reagir, a entender que muitas vezes o silêncio é mais sábio do que uma resposta precipitada, que o tempo da espera nos ensine mais do que o tempo da realização. Ó Deus, nós reconhecemos que a nossa paciência, o fruto do Espírito que temos em nós vem de Ti. Eu peço que o Senhor acalme esse coração que amanheceu tão agitado. Contempla, ó Pai, essa pessoa que não tem conseguido dormir direito, que tem sido tomada pela ansiedade, que tem vivido sob tensão, sob estresse, sobre as cobranças. Espírito Santo de Deus, entra agora nesse lar, nessa mente e nesse coração, e encha com a tua paz, a paz que o mundo não pode nos oferecer, a paz que excede o nosso entendimento. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Tenha paciência. Persevere. Se você estiver vivendo um tempo de espera, continue firme, continue crendo. Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu de você. E Ele te fortalece todos os dias. Amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Um último aviso. Se você quer ter as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, para você ler onde você estiver, eu disponibilizei o e-book Recomece a Viver. O link está aqui também na descrição do vídeo. É só você clicar e adquirir o seu. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas,
acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta, e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente
e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual. Porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso.
um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários. Eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes
queremos as tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção,
E de repente, tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe. Como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle. E tudo isso é verdade. Mas agora, parece que essas palavras não se encaixam mais. Como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros, não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos.
Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz, calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento, será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais
no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço, mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada. E você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo, se levante do jeito que der e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro. Perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta. E quando olha de longe, consegue ver a imagem completa. Consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia. Porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo.
A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer: agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando. Mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais.
Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente. Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela. Que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.